Tem um provérbio de Salomão que eu acho bem forte. Ele diz assim: como o cão volta ao seu vômito, o insensato reitera a sua estultícia. E isso é a verdade, meus irmãos. Quando nós tiramos as pedras das mãos para entendermos essa fala. Porque quando a gente ouve, vai fazer a leitura desse provérbio, a gente acha nojento o cão voltar, e eles fazem isso, para comer lá o seu vômito. Mas também, o que ele está querendo dizer com isso? Isso é profundamente sério. É para nós pensarmos e refletir. Ele nos diz também que nós, toda hora, o tempo todo, voltamos a cometer os mesmos atos que muitas das vezes só atolam a gente cada vez mais junto às nossas dificuldades, junto ao nosso caminhar. E muito disso porque não queremos, nos diz muitas das vezes os iluminados, por uma questão de preguiça. E o próprio provérbio também traz isso. O preguiçoso, ele está lá com a comida no prato, ele está lá com o talher, mas ele tem preguiça de levar a boca. E isso é nos dito isso. Que muitas das vezes nós não queremos sair da nossa zona de conforto. Nós temos preguiça da leitura, nós temos preguiça de nos olharmos. De nos olharmos para ver o que de fato nós precisamos corrigir para uma vida melhor. Não adianta, que você não vai fugir disso. Ninguém vai fugir disso. Nós estamos vendo como é que estão as dores no mundo. E essa semana, nos estudos, falei um pouco da questão da caridade. Mas, quando eu li isso essa semana, eu falei, nossa, eu vou falar no meu vídeo, que é semanal, sobre esse assunto. Sem antes ter me acontecido o que eu vou compartilhar aqui agora. Já senti ali. Por isso que eu digo, a gente pode ajudar sim a muitas pessoas. E vou te falar mais, é tão profundo que esse vômito aqui que Salomão fala, e a gente pode trazer isso seguramente com as nossas atitudes, nós não percebemos. Às vezes estamos num ciclo, ou num círculo, ou dando a mesma volta atrás do nosso rabo. Não percebemos, porque não queremos parar. Olha, tudo isso que está acontecendo, se não é um chamado, o que mais nós vamos esperar para nos aquietarmos e melhorarmos a nossa vida, vivermos em comunhão com o nosso Senhor Jesus? E olha só, eu estou aqui nesse espaço porque eu não falo de uma maneira o tempo todo educada, edificante, porque o que eu tenho ainda em mim, com relação a esses hábitos que eu não desejo mais, está muito ainda no meu espírito, está muito ainda arraigado ao meu modo de viver. O fato de eu não fazer o tempo todo, não agir o tempo todo da maneira que eu gostaria, não me tira o direito de estar aqui. Por que eu falei que eu ia te contar o que aconteceu? Aconteceu um lance essa semana, mais precisamente ontem, e que eu comecei com uma série de julgamentos. Eu recebi um telefonema de uma pessoa me falando de uma situação e eu já comecei a julgar. E olha que eu estou numa luta para sair desse comportamento, porque é um conceito do nosso Senhor Jesus, é um mandamento. Não julgue o outro para que você não seja julgado. Por quê, meus irmãos? Nós não sabemos a história do outro. Ninguém pode falar de ninguém. Ninguém tem o direito de falar de ninguém. E aí eu comecei, não, porque é isso, só pode ser isso. Que nada, já não, tenho certeza, eu comigo mesmo, na cozinha meditando. Mas graças a Deus que eu acordei, que eu estou acordando. Antigamente eu ficava
dias nesse modelo de pensamento, reiterando, né, a minha sombra, o ego, porque, meus irmãos, quando nós começamos a julgar, a pensar, a achar, e aquilo vai me trazendo mal-estar conforme me trouxe, e eu estou aprendendo através dos estudos, isso não é uma coisa espiritual, no sentido de agregar a nossa alma. Teve um momento que eu senti até a minha cara ficar vermelha, o meu rosto ficar mais vermelhinho, foi me dando raiva. E aí eu falei assim, peraí, Maria Dilma, vamos parar um pouco, já estava me fazendo mal. Você fala tanto, né? Você é convidada para falar de alguns temas, a gente está estudando tanto isso. Por que você não para dar uma olhada no que você está carregando? Olha quantas coisas você está achando, você está pensando, e que você nem sabe. Eu falei, Cacilda, cara, olha só, realmente. E parece, além do que a gente já está acostumado, além dos milhões, milhares de pensamentos que a gente tem, existe também uma perturbação espiritual que não quer que nós avancemos. Existe uma perturbação espiritual em cima daqueles que buscam acertar. Uma influência espiritual mesmo, de companheiros desencarnados que muitas das vezes estão nos nossos lares, não querendo que a gente melhore, e sim a nossa ruína. E eu percebi, eu estava percebendo isso. E eu comecei a respirar. Falei, calma, tudo tem seu tempo. O tempo ele vai mostrar todas as coisas. Você não tem a menor competência para estar julgando essa situação. Você está estudando exatamente para sair disso. E eu vou falar uma coisa para vocês. Todas as vezes que eu julguei, todas as vezes que eu falei de um irmão meu, daqui a pouco eu estava na mesma situação. Vergonhoso, mas eu estava na mesma situação. E estou aprendendo. Todo dia um pouquinho. Nesse caso de ontem, eu só não verbalizei. Eu só não expressei através da fala. Mas com certeza eu já fui materializando ali com o meu pensamento um monte de formas de pensamento que talvez se materialize. Porque eu fui ficando irritada. A gente vai ficando. Mas, graças a Deus, ontem foi uma das poucas vezes que eu consegui pegar a situação, consegui segurar as rédeas e não verbalizei, que é o nome desse canal. Fala que você se cura. E porque eu já disse aqui em outros vídeos que eu nasci sem pavio. Uma pessoa irritada, extremamente orgulhosa. Não que eu ainda eliminei isso tudo, mas eu estou limpando, eu estou diminuindo. Porque nós estamos em processo, todos nós. Somos um projeto divino, nós vamos dar certo. Uma hora nós vamos dar certo, mas é assim. Então Deus e Jesus estão vendo o meu esforço, porque isso daí eu não tenho problema nenhum de estar falando aqui para vocês. Eu realmente estou nesse esforço de me tornar uma pessoa melhor. E aí fui me acalmando e pensando, olha, calma, vamos aguardar, o tempo é de Deus. E aí eu falei, Jesus, eu não tenho condições de resolver isso. Eu não estou vendo a figura toda. Eu estou percebendo a influência espiritual daqueles que não desejam a minha vitória. Então eu entrego ao teu coração, que tudo sabe, para que eu possa ser ajudada e ver a verdade. Porque é até uma questão familiar. E nós precisamos estar muito atentos, porque o ataque está muito grande. Gente, pelo amor de Deus, não é possível que em algum grau vocês não sintam essas situações. Tá bom, você está falando aí, o que nós podemos fazer? Orar. Orar é um excelente antídoto, é um excelente remédio para tudo que nós estamos atravessando. Tem um monte de material aí no YouTube falando do poder da oração. Que nós ativamos aqui esse lóbulo frontal.
Quando nós estamos em oração, esse lóbulo frontal, que também tem um chakra aqui, é muito importante, nós ativamos, né, um chama de terceiro olho, onde abrimos, né, a nossa percepção espiritual, inclusive, ele é melhorado. Máquinas, fotos, aí vocês vão achar esse material para vocês entenderem mais essa situação. Então, a oração, que é 0800, aonde eu estiver, sozinha, acompanhada, na rua, andando, tomando banho no mercado, oração. Senhor, me ajuda a enxergar o que nesse momento eu não consigo ver. E olha, eu fui me acalmando. Eu fui tão grata a Deus, porque em outros tempos eu ia ficar dias remoendo essa situação. Porque em algumas situações ainda fico. Mas não tão irritada como eu estava ontem. Porque eu comecei a perceber, porque eu estou estudando, porque eu estou orando, porque eu estou pedindo ajuda humildemente, pedindo a Deus que Ele me mostre aonde eu posso melhorar. Então é isso, meus irmãos, que nós queríamos falar sobre esse provérbio. Estultícia, outros dizem estutícia, não importa, mas é tolice. E aí quando nós não nos damos conta de nós não estamos conseguindo sair daquela situação, é porque nós estamos nesse vômito que Salomão fala. E aí eu preciso buscar uma outra maneira de me encontrar, uma outra maneira de conduzir esse assunto. E oramos e aguardando que tudo passa e vai chegar. Eu preciso, mais do que nunca, cultivar a minha fé, a confiança em Deus de que eu não estou sozinho. Então, para e se olha, se dê esse tempo, se acolhe com muito carinho, sem pressa, se perdoando, tá certo, eu não consegui, foi o que eu falei para mim, tá certo, de novo eu estou nessa situação, mas eu estou estudando, eu estou lá no canal falando, então eu vou procurar melhorar. Não importa quantas vezes eu caia, eu vou me levantar e vou de novo fazer. E é nesse processo que a gente vai acertando. E te peço para você compartilhar esse vídeo, se inscrever nesse canal, deixar aqui teu comentário, que a gente pode se ajudar, ainda que devagarinho. Não esquece da oração, porque a oração é um remédio maravilhoso. Um beijo no seu coração, fica com Deus e que Deus te abençoe. Não desista nunca.